La grabación. Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Estou a fazer este vídeo como continuidade do nosso encontro do dia 2. E vem aí o dia 11 de novembro, além de relaxarmos e daquilo que nós já planificamos, decidi vos apresentar um exercício para vocês ensaiarem lá no vosso computador com Excel, para não fugir aquele bocado que nós já havíamos recebido no dia 2. Vocês podem ver na tela, temos ali um relatório de visita de estabelecimentos de diagnóstico, uma simulação apenas. Nós aqui temos laboratório, se assim posso dizer. Temos laboratório e temos aqui os nomes dos laboratórios. Temos a temperatura que nós aferimos no âmbito da visita ou durante a visita de inspeção. Imaginemos que nós somos inspetores, então temos essa obrigação de cada ano fazermos uma visita ao laboratório e vermos se realmente o laboratório mantém as suas condições para a continuidade dos trabalhos. Então, eu como estudante do Excel, então me é colocado este exercício e a intenção é o quê? É eu como assistente do Excel fazer o preenchimento apenas do número ou do valor da temperatura que encontramos. Ou seja, eu quero que, primeiro, é que os nomes dos laboratórios, consideramos que já são nomes padrão, já existem na nossa lista, nós já conhecemos esses laboratórios. Agora, a temperatura varia, quer dizer, a cada visita que nós vamos fazer, vamos encontrar uma determinada temperatura. E a classificação é automática, ou seja, como nós vamos classificar essa temperatura? Estamos a falar de média da temperatura. Consideramos que o aparelho consegue atribuir uma média da temperatura de 24 horas. Quer dizer que aqui, por exemplo, Medman, nós temos 10 graus Celsius de temperatura. E além do computador nos dizer se a temperatura é baixa, média ou alta, temos outro item ou outro indicador aqui ao lado, que é a classificação 2, onde eu, como diretor da instituição, não me importa muito aqui baixa, média, alta, nem me importa esses números. Me importa o quê? Basta eu saber Medman e eu ver já o verde, então já não estou preocupado, já sei que não tem problema. Logo que eu ver amarelo, já sei que há recomendações que devem ser deixadas. E quando eu vejo vermelho, já sei que é um caso de preocupação. Então, eu como técnico da inspeção ou inspetor, imagine que eu não entendo nada de Excel, entende? Não entendo nada do Excel. O meu trabalho é só fazer a inspeção, fazer o preenchimento do relatório e apresentar. Agora, eu ao lançar os dados do meu relatório do papel para o computador, eu só preciso de registrar os números, os valores da temperatura. Agora, classificação vai ser automática, classificação 2 vai ser automática e também as medidas também vai ser automática. Como? Se eu preencher aqui, imaginem só, eu vou alterar, temos aqui 10, né? Eu vou alterar, vou colocar 27. Vejam o que aconteceu. Aqui eu mudou a classificação, temperatura alta, e a classificação 2 deu logo vermelho. E aqui temos que multa mais recomendações. Mas se eu voltar ao 10 que estava lá, vejam o que acontece. Temperatura baixa, está verde. E o que? Medida qual é? Certificado de inspeção. Quer dizer que vamos emitir um certificado de inspeção. Vês que todo essas 3 colunas é automático. Agora, você como a pessoa que foi contratado no ministério para você
e você encontra esse tipo de trabalho e te pedem soluções, ou seja, cria um ficheiro digital para facilitar o controlo dos resultados da temperatura que vai se apurar durante a visita de inspeção. Como que você vai fazer? Então você vai simular algo parecido com este. Agora nós vamos aqui aprender nesses minutinhos como é que a gente consegue fazer algo deste gênero. Nós aprendemos a fórmula SE, que é, para mim, como digo, é aquela fórmula que te diz você pode fazer tudo que precisas no Excel. É só perguntar ao Excel: Excel, eu quero fazer isso, como que você me orienta? O Excel vai te dar a resposta. Yeah. Então, a função SE é uma função que se usa para dar solução a muitos casos do Excel. Então, neste caso concreto, nós também vamos nos basear mesmo neste formulário. Então, preste atenção ao vídeo e vermos como que eu fiz isso. Ou seja, eu vou voltar do zero para nós fazermos algo do gênero. Voltando do zero. Vou abrir uma folha branca. Faça isso também. Tenha a nossa folhinha branca. E eu preciso de criar a tabela. Lembra-se que quando você abre o Excel, a primeira coisa que vai fazer, além de gravar o ficheiro, mas eu não vou gravar, mas além de gravar o ficheiro, é você, ao gravar o ficheiro, usa sempre folha do formato do tipo permissão para macros, porque você pode precisar de macros, sobretudo quando se fala de base de dados. Yeah. Mas aqui é um exercício muito simples, nós não vamos precisar de macro, só vamos ensaiar um pouco as fórmulas. Então, dizia eu, conforme nós vimos na tabela anterior, nós tínhamos ali nome do laboratório. Além do laboratório, temos a temperatura. Temos a classificação. Depois temos a classificação 2. Depois temos medidas. Então, quando você coloca os títulos, então seleciona esse espaço e você o que vai fazer? Vai inserir a tabela. Só para lembrar que essas linhas que nós temos no Excel, essas linhas aqui, muitos fazem confusão. Isso não é tabela. E essas linhas não existem. São linhas imaginárias. Não existem. Porque se eu previsualizar o meu documento, vê-se que a folha aparece branca, não aparece nada. Significa que aquelas linhas não existem. Então, obrigado, minha mãe. Então, faça a seleção dos dados que você já preencheu. Aqui no menu base, vem aqui, formatar como tabela. Abre como tabela e faça a escolha do teu gosto. Eu prefiro esta cor. Aqui. Dá um clique. E essa caixa de diálogo me pergunta: a minha tabela tem cabeçalhos? Claro, tem cabeçalhos. Então, vou dar aqui um OK. Em seguida, OK. E vê que já tenho a minha tabela formatada. Vou puxar um pouco mais o zoom. E aí, tenho a minha tabela formatada. E posso aqui fazer o redimensionamento das células. Ou das colunas, né? Fazer o redimensionamento das colunas. E vamos as fórmulas. Primeiro, vamos voltar aqui. Temperatura deve ser em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. Em graus Celsius. Muito bom. Você pode usar quaisquer nomes aqui. Vamos imaginar que os nomes já existem na nossa base de dados. Eu já tenho aí os meus nomes, então vou copiar mesmo esses nomes que estão aqui, copiar e vou colar no nosso exercício que estamos a fazer aqui. OK, eu já colei. Classificação.
Primeiro, tu tens que fazer validação de dados. Esse é o primeiro passo que temos que fazer nesse exercício. Depois de nós termos os nossos dados, os cabeçalhos preenchidos, e termos os nomes dos laboratórios também preenchidos, o passo que segue é nós fazermos a formatação condicional, a validação de dados. O que significa validação de dados? Validar dados significa você atribuir um padrão de dados para uma determinada célula. Ou seja, um tipo de dados em que se a pessoa inserir um dado que não seja aquele tipo que você padronizou, o Excel rejeita a informação. Então, o que nós vamos precisar de preenchimento aqui nesta coluna da temperatura? Valores. Nós só queremos números, porque a temperatura é medida em números. Temos números negativos, temos o 0, temos o 1, 2, até, sei lá. Então, como você vai fazer formatação, validação de dados? Selecione a coluna toda e nós precisamos fazer a validação de dados. Selecione toda a coluna. Já selecionamos, né? Depois vai ao menu dados, até porque estamos falando de dados. Venho aqui, menu dados. Vou ser um pouco mais rapidinho porque você tem um vídeo, então pode repetir quantas vezes quiser. Dados. Aqui nos dados, nós temos aqui esse item aqui. Esse item. Se eu parar lá o cursor, ver a validação de dados. Então, o que eu faço? Dou um clique ali. Ele abre uma caixa de mensagem, caixa de diálogo melhor. E nessa caixa de diálogo, aqui nas definições, aqui está escrito o critério de validação por. Lembro que queremos padronizar, limitar que tipo de informação devem ser preenchidas nesta coluna. Então, eu venho aqui. Aqui está qualquer valor. Quer dizer, se eu escrever lá Mateus, o sistema aceita. Se eu escrever lá 1, o sistema aceita. Bebê, o sistema aceita. Mas nós não queremos isso. Nós só queremos que nesta coluna só funcionem números. Então, eu venho aqui, em vez de qualquer valor, eu troco. Ponho número inteiro. E esse número, o mínimo vai ser menos 100 graus. O máximo vai ser 100 graus. Quer dizer que não vai existir temperatura acima dos 100 graus e abaixo de menos 100. Depois disto, eu vou meter OK. Agora vamos fazer um teste. Vou escrever ali dados. Vou sair. Viram o que aconteceu? O sistema rejeitou. Por quê? Porque esse dados não é uma informação padrão que nós limitamos. Nós limitamos ali de menos 100 até 100. Então, vou vir aqui, tentar de novo. E vou pôr 10. Vou sair. O sistema já aceitou. Então, é isso que nós queremos. Vou centralizar aqui. Vou centralizar os números. OK. Já fizemos formatação condicional aqui. Agora, aqui na classificação, nós queremos que, em função do preenchimento da coluna D, nós queremos que o sistema nos diga que a classificação é baixa, média ou alta. Então, como é que isso procede? Lembro que, como estamos numa tabela, a informação que nós vamos inserir aqui na primeira linha automaticamente vai já abranger as demais linhas, porque nós estamos em formato de tabela. Agora, se nós não inseríssemos a tabela, não formatássemos como tabela, eu seria obrigado, cada vez que eu coloco uma fórmula na primeira linha, na segunda linha também tenho que fazer a mesma coisa, porque o Excel entende que isso não é uma tabela. Mas, contrário daquilo que nós queremos aqui, temos que perceber que o Excel é uma tabela. Então, vamos lá fazer essa fórmula. Qual vai ser a fórmula aqui da classificação? Vamos usar a lógica SE. Então, lembra-se que sempre que você vai usar uma função, a primeira coisa que tem que fazer é o sinal de igualdade. Então, vamos lá. Igual. Vamos por uma pausa no vídeo. OK.
dando continuidade no nosso vídeo. Vamos lá. Igual SE. Agora, aqui nós temos o meu Office mais atualizado, né? Em vez de já que nós vamos ter várias opções, existe uma função SE, quer dizer, vários SE. Existe a função SE. SE é o que? É o plural do SE. Por quê? Nós vamos ter três opções. Vamos ter baixa, média e alta. Quer dizer, vamos usar 3 vezes o SE. Mas existe essa função SE.S, que é o 6, que é, em vez de você, já que você vai usar 3 opções, você não precisa repetir a palavra SE na fórmula. Basta meter SE.S, abrir parênteses e vai expor as opções. Mas vamos considerar que nem todos nós temos essa função avançada. Então vamos mesmo usar o SE. Fórmula SE igual a abrir parênteses. Nós queremos o quê? O que é que nós queremos avaliar? Queremos avaliar a coluna D5. D5, que é esta coluna. Queremos avaliar a coluna D5. Então, se a coluna D5 for maior ou igual a 24, ponto e vírgula, então a temperatura vai ser alta. Vamos colocar alta entre aspas. Se você não colocar entre vírgulas altas, a fórmula não vai dar certo. Depois, ponto e vírgula. Já falamos, se o D5 for maior ou igual a 24, então a temperatura, a classificação vai ser alta. Vamos repetir. Se D5 for maior, né? Então, agora vamos falar maior, né? Não, menor que 16, menor ou igual a 15, então a classificação vai ser o quê? Baixa, entre vírgulas altas. Depois temos a última opção. Se D5 for maior ou igual a 16, né? Ok. Então, entre vírgulas altas, a temperatura vai ser o quê? Vai ser média. Fechamos vírgulas altas e depois fechamos os nossos parênteses. Nós temos quantas vezes o SE? 1, 2, 3. Então vamos ter 3 parênteses. Vamos dar OK. Viram o que aconteceu? Ele já diz que é baixa. Agora vamos trocar aqui. Vamos pôr 5. Continua baixa. Vamos pôr 15. Continua baixa. Vamos pôr 16. Já mudou. Média já. Vamos pôr 22. Média. 23. Média. 24. Já é alta. Quer dizer que eu, como técnico, só vou preencher essas colunas. O resto ali não me interessa. O computador vai me dar os dados. Vamos aqui preencher vários números. Vamos pôr aqui 11, 0, menos 2, 14, 30, 31, 25, 24, 22, 18, 25, 0, 14, 24. Vê aí a diferença. Ele, o computador, o Excel, nos dá já a classificação.
alta, baixa, 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 alta, 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 média, média, alta. Ok. Mas a nossa fórmula nessa coluna não termina aqui. O que o Excel diz? Excel, nós queremos que quando for alta, deve dar vermelho, porque alta é negativo. Ou seja, alta é perigo para os reagentes do laboratório. Os reagentes devem estar a temperatura muito fresco, quer dizer, temperaturas baixas. Média já não se recomenda, é já um perigo. Alta, pior. Então, nós queremos que o computador possa nos sinalizar por cores. Se é alta, vermelho. Média, amarelo. Baixa, verde. O que vamos fazer aqui? Quando você quer fazer uso de cores para diferenciar o texto, a célula, nós usamos a função formatação condicional, ou formatar a célula com condição. Então, lembra-se que para toda ação precisa selecionar primeiro a célula. Então, vamos selecionar a nossa coluna toda. Depois faz o menu base. Depois do menu base, fez aqui nos estilos, temos a formatação condicional. Dás um clique. Muita atenção neste processo, ou nesta fase. O que nós queremos? Queremos fazer a formatação em função do texto que contém a célula. Nós temos três opções. Temos baixa, média e alta. Queremos fazer formatação em função desses três textos. Então, você vem aqui na primeira opção. Nós temos aqui maior que. Não pode usar essa opção, porque quando se fala de maior, estamos falando de números. Nós não temos números, nós temos texto. Então você vai vir aqui, texto que contém, porque é o texto que nós queremos. Então, dás um clique no texto que contém. O que acontece depois disto? Nós queremos que o texto que contém a palavra alta deve estar pintado a vermelho. Então, vens aqui de lado, procura preenchimento vermelho claro com texto vermelho escuro. Então, acho que essa é a opção que nós queremos. Então, selecionamos e metemos OK. Veja a diferença. Tudo que é vermelho é alta, ele pintou. Agora, vamos na baixa. Selecionamos de novo toda a coluna. Repetimos menu base, opção formatação condicional, primeira regra. Temos aqui texto que contém. Vamos escrever de novo. Baixa. Baixa tem que ser preenchimento amarelo com texto amarelo escuro. Damos OK. Depois OK. Veja o que aconteceu. Baixa, pintou amarelo. Depois falta o que? Média. Selecionamos de novo toda a célula, toda a coluna. Menu base, formatação condicional, primeira regra. Depois texto que contém, escrevemos média. Tem que escrever tal como você usou na tabela. Se faltou acento, a fórmula não vai dar certo. Então, média é com acentuação. Então, usamos acentuação. Média nós queremos o que? Verde. Vamos aqui. Preenchimento verde com texto de verde escuro. Vamos lá. Um clique. Depois OK. Veja o que aconteceu. Já temos nossa tabela formatada. Agora vamos fazer um ensaio. Aqui onde é 24. Vamos pôr 15. Olha aí. Já alterou para baixa. Não. Há uma falha aqui. O que nós queremos é mudar. Vamos mudar esta. Vamos mudar a cor. Baixa é que tem que ser verde. Baixa é que tem que ser verde. OK. Agora, de novo, média. Média é que tem que ser amarelo. Assim tá certo agora. Tá vendo? Ele mudou. Aqui no 15, vamos pôr aí 22. Vê. Aqui também na classificação mudou a cor, então é automático, quer dizer que
o técnico, o assistente do inspetor, só vai preencher aqui a coluna da temperatura. Automaticamente o Excel vai dar resultado da classificação. Então, aqui já terminamos na célula E. Vamos na classificação 2. Atenção, a classificação 2 é um pouco mais complicado. Mais complicado. Nós queremos que aqui nos coloque esses ícones aqui. Vamos lá voltar no nosso exercício. Esses ícones aqui de verde, amarelo, vermelho. Como que você pode inserir isto? Vamos lá. Excel. Nosso exercício é este. Então, condição é lógica. Então, igual se abre parênteses, D5, se D5 for maior que 24, que a temperatura se for aqui maior que 24, então, ponto e vírgula, o resultado vai ser 1. Vamos atribuir 1. Vai ser 1. Quer dizer que nessa linha, nesta coluna, vai escrever 1. Vamos dar conta A. É maior que 24. Em outras palavras, temperatura alta. Ponto e vírgula. De novo, esse é. Abre parênteses. Olha, vamos repetir aqui. Maior ou igual. Aqui. Vamos lá. D5. Se for aí tem alta, média, né? Se for maior ou igual, média maior ou igual a 16, então a temperatura vai ser, a célula tem que dizer, atribuir o valor 0, ponto e vírgula, se, abre parênteses, D5 for maior, menor, sim? Menor ou igual a 15, quer dizer, menor que 15, então vamos atribuir menos, ponto e vírgula, menos 1. Fechamos parênteses, 3 vezes, porque temos 3 SE. Então, vamos dar o Enter. O que acontece? Vamos centralizar isto. Este é um processo, quer dizer que não terminamos ainda. Nós já temos aqui encontramos aqui uma alternativa de atribuir, de diferenciar temperatura média, temperatura alta, temperatura baixa. Quer dizer que nessa célula, nessa classificação, entendemos que 0 representa a média, abaixo de 0 representa a baixa, acima de 0 representa a alta. Então, nós não queremos ficar aqui, nós queremos simbolizar esses números em icon. Então, o que você faz? Seleciona já toda a coluna, depois vens aqui no formatar condicional, quer dizer, menu base, formatar condicional. Entras, depois vem aqui, conjunto de ícones, depois entra aqui, escolhe essa opção, a opção do verde, amarelo e vermelho. Para não darmos muita volta, o que vamos fazer? Em vez de escolhermos, porque vamos ter que escolher primeiro, depois vamos entrar de novo na formatação condicional. Vemos aqui mais regras. Depois de você entrar nas mais regras, então vem aqui, mostrar apenas o ícone. Aqui, dá um clique, aqui, mostrar apenas ícone. Nós não queremos aqueles números aí, 0, menos 1, 1. Nós só queremos esses 3 ícones. Mas vamos escolher esses 3 ícones. Ok.
vê que você pode escolher o formato que quiseres, mas neste caso nós queremos este aqui. Agora, vem aqui embaixo, onde está percentagem, tira, põe número. Aqui também embaixo, percentagem, põe número. Então, vai ser vermelho. Vamos alterar aqui. Vai ser vermelho se o valor for maior ou igual a 1. Que se for 1 é vermelho. Se for 2 é vermelho. Se for 100 é vermelho. Quer dizer que maior ou igual. No segundo, amarelo permanece. Amarelo vai ser o quê? Quando for maior ou igual a 0. Aqui permanece mesmo o 0. Não, ok, sim, 0. Quando for menor, atenção, quando for menor que 1, quando for aqui, tem que prestar atenção aqui. Quando for menor que 1, então vai ser amarelo. Aqui o verde. Verde já vai ser quando for negativo. Neste caso, negativo. Negativo. Então, vou dar aqui OK e ver se isto realmente está funcionando. Vamos lá. Vamos lá. Que bonito. Aí está. Vê, média, amarelo. Aqui, verde, verde. Alta, vermelho. Maravilha. Vamos aqui fazer um teste. Aqui está alta, né? Está 30. Vamos por 10. Enter. Vê. Alterou o verde. Se nós pressionamos aqui, vamos por 22. Enter. Alterou aqui. Então, quer dizer que já está funcionando a classificação da célula e também já está funcionando a classificação da célula F. Vamos no último passo. Voltamos aqui no nosso exercício. O último passo diz o quê? Quando eu atribuo aqui baixa, ele dá certificado de inspeção. Quando atribuo 22, por exemplo, média, ele dá certificado mais recomendações. Quando eu atribuo aqui 24, olha que ele já dá multa e recomendações. Quer dizer que o sistema já é que faz tudo automático. Então, voltamos aqui no exercício. Como que nós podemos fazer funcionar a planilha daquele molde? Sempre na lógica igual se abrimos parente, queremos avaliar o que? Queremos avaliar aqui a célula E. A célula E. Então, se é 5, pode também usar clique, né? Em vez de você escrever E5, pode vir aqui e dar só um clique. Mas numa forma de aprendizagem é sempre bom ainda identificarmos os nomes das células. Se é 5 igual entre vírgulas altas, média, fechar as vírgulas altas, então o valor vai ser entre vírgulas altas também. Só não usamos vírgulas altas quando é número. Quando é texto, tem que usar entre vírgulas altas. De uma forma não vai dar certo. Certificado mais recomendações, vírgulas altas, fechar. Quer dizer que se for média, ele tem que nos dizer certificado mais recomendações. Se E5 for baixa, entre vírgulas altas, então, ponto e vírgula, quer dizer que ponto e vírgula é então, abre vírgulas altas, se for baixa vai ser certificado de inspeção, quer dizer que o laboratório está em conformidade. E se for entre vírgulas alta, então, ponto e vírgula nesse caso, entre vírgulas altas, multa mais recomendações, fechar vírgulas altas e 3 parênteses, porque usamos 3 vezes o. Esse é. Vamos lá ver se isso funciona. Enter.
bonito, que bonito. Deu umas falhas ali. Vamos já procurar saber o que é que se passou. Aqui, média, certificado de mais recomendações. Vamos meter, por exemplo, vamos trocar o nome, vamos pôr 10. 10 baixa, certificado de expensão. Vamos pôr 30. 30 não está dando certo. Quer dizer que a fórmula para alta não está conforme. Onde é que está a falha? Se já viram a falha, né? Não especificamos a célula aqui. Se E5 igual a alta, então que bonito, já deu certo. Já vê? Quer dizer que essas três colunas nós não mexemos, nós só mexemos aqui mesmo, aqui, tá vendo? Imagina que você tem 80 laboratórios para fazer o preenchimento. Já imagina que você tem que fazer essa operação 80 vezes? Não seria possível. Então, o técnico só tem esse trabalho mesmo aqui, só dos números. Aqui, por exemplo, na vila, tá? A temperatura BT0. Vamos meter, por exemplo, em 17. Vê, já trocou aqui média, já trocou aqui amarelo e também já trocou certificado de mais recomendações. Vamos pôr na vila, vamos pôr 25. Vê, trocou alta, trocou vermelho e já tem multa e recomendações. Então, esse é o nosso exercício. E tentam praticar mais vezes. E considerem que com o Excel podemos fazer um pouco de tudo. Como se não tem nada que nós não consigamos fazer com o Excel. Vê que para todo tipo de trabalho, laboratório, farmácia, professor, contabilista, financeiro, técnico de recursos humanos, tem sempre uma base que você precisa fazer ou pode fazer usando Excel, algo extraordinário. E volto a lembrar, os softwares que são feitos, software de sistema integrado, se posso dizer, o pré-projeto, a maior parte das vezes, é feito ou no Excel ou no Access. Então, você precisa dominar essas duas ferramentas, ou o Excel ou o Access. Então, este aqui é um pequeno exercício para vocês ensaiarem e não perderem aquilo que nós já aprendemos. Mas antes de fechar, eu quero ensinar uma dicasinha também interessante, né? É opcional, mas é interessante. Como eu como técnico, imagina só que eu esqueci de preencher aqui do bairro, não meti nada, tá vendo? Tá vazio. Mas aqui, só de a classificação saber que como não tem nada, significa que é positivo, quer dizer, é abaixo do zero. Ele entende assim. Como que eu vou dar conta que esqueci aqui de preencher? Tá vendo? Como é que eu vou dar conta? Então você pode fazer o seguinte: selecione essa célula que que o técnico vai preencher. O Excel deve lhe dar sempre um aviso que a célula está vazia, que ele deve preencher. Como? Isso até pode ser antes de você colocar os números. Selecione toda a célula, toda a coluna, e vem aqui na formatação condicional. Menu base, formatação condicional, e vem aqui, regra de realce das células. E vamos ver aqui, texto que contém, entra. Será que é mesmo aqui? Não é aí, vamos repetir. Aqui tem muitas opções. Vamos lá, vamos aqui, nova regra. Vamos aqui, nova regra. Nova regra, formatar célula vazia. Esse que eu estou a precisar. Formatar célula vazia. Formatar apenas células que contenham. Ok, está a segunda opção. Formatar apenas célula que contém. Valor da célula situa-se entre, mas nós não queremos valor da célula, queremos aqui, célula em branco. Se essa célula for tipo branco, então a formatação vai entrar aqui, vai ser o quê? Vamos pôr, por exemplo, azul, esse azul, cor do padrão, vem aqui, põe azul, dá ok, depois ok. Vejam o que aconteceu.
eu não pintei nada, mas se eu eliminar 30, automaticamente a pinta azul. 11, pinta azul. Tá vendo? Quer dizer que o técnico, ao ver logo que está azul, dá conta que tem dados por preencher, tem que preencher. Então vou lá, vou preencher 11, 25, e 17 e 30. Aqui e 16, aqui 17, não, aqui 14. Aí está, nosso exercício. Então, essa mais e eu espero ajudar. Obrigado.